Amém? Então, quero que você fique aqui com a gente até o final. Tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração e vai transformar aquilo que você achava que não tinha condição. Ele vai trazer luz, direção e uma nova estratégia para você mudar as atitudes da tua história. Amém? Através dos princípios da sua palavra. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E antes disso, depois da nossa oração, quero convidar você a compartilhar, a fazer o ID, né, de Cristo se propagar, trazendo a palavra a alguém do seu meio social, da sua rede social, que precisa ouvir uma palavra de Deus. E quem sabe, através dessa passagem, a história dessa pessoa completamente pode ser transformada. E Deus pode vir com uma resposta, com uma direção que pode mudar completamente a sua trajetória de vida. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, quero te louvar por essa noite, te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu infinito amor. Te agradecer porque o Senhor cuida de nós, te agradecer porque o Senhor está presente em todos os momentos da nossa história. Nós colocamos diante do Senhor cada um, Senhor, daqueles que estão assistindo e suas famílias representadas. Nós pedimos a proteção do seu sangue, guardando sobre os umbrais da nossa porta, a saída e a entrada, que a mão do Senhor esteja estendida, Senhor, nesse instante, guardando e livrando de todo mal e das más notícias a nós e cada um dos nossos familiares aqui. Guarda, Senhor, traga paz ao nosso coração de que o Senhor está no controle de cada coisa e fala conosco em nome de Jesus. Amém? Então quero falar com você, quero trazer uma palavra bem rapidinho, porque daqui a pouco nós temos a nossa live com a nossa celebração, esquentando a nossa conferência, Sara Conference 2020. Eu quero terminar um pouquinho antes para você se preparar. Então, nós temos o link onde você vai poder entrar e poder estar assistindo a palavra com o nosso bispo, que entra às 21h30, ok? Então, o tema da minha palavra hoje é como saber se Deus habita em mim? Como que você sabe se Deus habita em você? Como que você sabe se Ele de fato está no centro da tua história, governando a tua história? Porque todo mundo gosta de dizer que é filho de Deus. Todo mundo gosta de dizer que Deus está no controle da sua vida. Mas como identificar? Como que você pode saber e descobrir se Deus de fato habita em você? Pastor, Ele habita em mim. Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, faz 60 anos que eu estou na igreja, eu assisto os seus cultos, eu compartilho, eu digo amém quando o Senhor pede para dizer amém, né? Então, Deus habita em mim. Seria fácil se Deus habitasse em nós por causa de ações, né? E a Bíblia diz que a fé não vem por obras somente, né? Tipo, se fosse a salvação também não vem por obras, não vem por você fazer caridade. A caridade, a compaixão você tem porque você já tem Deus habitando em você, então você se compadece do próximo e dá cesta básica, e ajuda em tudo, porque o amor de Deus já está em você. Agora, a salvação, ela não vem pela questão de fazer coisas para Deus. Então, como é que eu sei, né, a pergunta da palavra de hoje, como saber se Deus de fato habita em mim? Existem muitas coisas que comprovam, que fazem descobrir o que Deus habita como Deus habita em você. A própria palavra diz que conhecereis a árvore pelo fruto, por aquilo que você produz, por aquilo que você que as suas atitudes demonstram. Mas existem duas evidências muito fortes, que eu vou falar uma hoje e a segunda eu vou falar só na quinta-feira, porque para não me estender demais. Então, tem muitas coisas que mostram quando Deus está na vida de uma pessoa, mas eu quero te dar duas evidências que de fato comprovam isso. Existem duas evidências que identificam Deus de fato morando e atuando na sua vida. Como assim atuando, pastor? Porque tem muita gente que é SE, sabe o que é SE? Simpatizantes do Evangelho. É aqueles que, que legal o Evangelho, é um SE que acha legal, que até, né, ele curte, né? Compartilha, hashtag vem em mim evangelho, né? Mas, na verdade, na essência,
o evangelho não atua nele. Ele se torna um simpatizante. Põe lá, o Senhor é meu pastor, pinta o bico de periquito chupando cereja e posta lá tirando no céu. O Senhor é meu... Isso é fácil. Onde está o meu socorro? Né? Isso é fácil, é um simpatizante do evangelho. Mas é diferente quando Deus atua dentro de você. E a primeira coisa que você precisa saber, quando Deus atua dentro de você, o primeiro tópico, vou falar dois, o primeiro tópico para descobrir se Deus de fato habita em você é quando você não vive na prática do pecado. A primeira evidência que existe quando Deus habita dentro de uma pessoa é que, presta atenção, ela não pode continuar da mesma forma. A Bíblia diz, vem como você está. Deus não quer saber como, eu bebo, eu fumo, eu faço isso, eu sou mal, eu sou isso. Não, vem como você está. Mas Ele não pode permitir que você continue do mesmo jeito. Então, a primeira evidência que existe é quando você não vive mais na prática daquilo que te escravizava. Essa é a primeira evidência. E aí eu quero fazer essa pergunta para você. Você, de fato, tem deixado Deus estar atuante na sua vida? Ai, pastor, eu canto, essa casa é a sua casa. Tem gente que canta isso e depois o que eles fazem? Depois que acaba o louvor e acaba a música, põe Jesus de fora e fala assim, eu só estava brincando, Jesus, não é tudo isso não, né? Essa casa é sua casa, mas é só um pedaço, porque onde é que eu vou mandar então, se o Senhor governar a minha história inteira? Então, querido, o primeiro ponto que eu quero falar com você hoje é que se Deus habita de fato em você, e se Ele é atuante, você não vive mais na prática do pecado. O pecado não te domina, você não é escravo. Eu acho muito legal quando falo sobre escravo do pecado, porque um escravo ele perde totalmente o seu poder de domínio. Por que algumas pessoas são escravos de algum vício? Elas não conseguem mais sair, por isso que a Bíblia fala sobre escravo do pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que te prejudica, tudo aquilo que rouba de você anos de vida, tudo aquilo que afasta você do seu propósito verdadeiro, daquilo que Deus te criou para ser. Então, quando você é afastado disso, isso se torna pecado. E o que é escravo do pecado? É alguém escravo de algo que o destrói e não tem mais o poder em si para conseguir fazer uma escolha e sair disso. Então ela se torna escravo, porque o escravo, ele não tem gosto. O escravo não tinha, no tempo da escravidão, ele, eu quero ir ali. Não pode, você tem um dono. E às vezes, o dono das pessoas são as situações que escravizam e fazem com que elas permaneçam naquela situação, mesmo que elas saibam que são erradas, mesmo que elas saibam que não faz bem, que não vai acrescentar, mas elas não conseguem mais sair. Então, quando isso está dentro do coração da pessoa, isso é um sinal de que Deus não habita. Por quê? Eu vou mostrar para você. Qual que é o primeiro sinal que Deus habita em mim? Quando essa escravidão não me domina mais. E aí eu quero que você abra comigo em 1 João capítulo 2, no verso 28. Olha o que a Bíblia diz. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, olha o recado de Deus para nós, filhinhos, né? Deus nos chama de filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. O que a palavra de Deus está falando? Filhinhos, que você não seja pego de surpresa. Tem muita gente dizendo que Deus habita, que é casa de Deus, que é simplesmente um simpatizante do Evangelho. E a Bíblia está falando assim, filhinhos, cuidado, porque quem é de Deus de verdade não vive na prática do pecado. Que você não seja pego de surpresa, a Bíblia está falando aqui, né? Que você não permaneçam nele para que vocês não sejam envergonhados diante da sua vinda. Como que é essa vergonha? Estou achando que eu estou na glória, estou achando que eu estou na presença, estou achando... Tem gente fazendo muita coisa para Deus, mas não faz o que Ele pede. Talvez você esteja fazendo muita coisa. Você sabe que existe um desespero das pessoas, de muita gente que não, por causa da pandemia, do isolamento, que se perderam da fé, que se esfriaram, porque estavam
condicionados a fazer coisas para Deus que davam a eles a sensação de que eles estavam em Deus. Quando isso é tirado, você começa a ver que você está vazio. Você começa a ver que existem coisas que dominam a sua vida que não deveriam dominar se Deus de fato habitasse em você. Então, ali está falando assim, cuidado para não ser pego de surpresa. Cuidado, eu achava que estava bem, por isso é que você precisa estar alerta, por isso você precisa ouvir a palavra. Então, a primeira condição para que você possa saber se Deus habita em você é quando o pecado não está arraigado em mim. Agora vamos lá. Em 1 João, capítulo 2, no verso 29. 1 João, capítulo 2, no verso 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então a Bíblia está falando o quê? Aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, para eu ter a certeza que Deus habita em mim, eu não posso estar vivendo na prática do pecado. O que é a prática do pecado? O pecado não pode ser um hábito, o pecado não pode ser algo que eu constantemente estou caindo na mesma situação. O pecado precisa ser um acidente, quando puxa vida, não ser uma prática de andar constantemente caindo na mesma situação. É quando eu percebo que aí eu me tornei escravo. E a Bíblia diz lá no verso, 1 João capítulo 3, no verso 3, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Querido, sabe a condição, dentro da condição, quando eu perguntei para você, como saber se Deus habita em mim? Eu não posso viver na prática do pecado. E quem não vive na prática do pecado precisa ter essa característica que é o quê? Que se separa para Deus. Querido, a primeira certeza de que Deus habita em você é quando você está separando a sua vida para viver debaixo do princípio da palavra, para viver debaixo daquilo que a palavra de Deus nos orienta. 1 João capítulo 3, no verso 5, olha o que diz ali. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então a Bíblia, olha que forte que a Bíblia está querendo nos dizer. A primeira evidência, reforçando para você que talvez está entrando agora, como saber se Deus habita em mim? A primeira evidência de duas é quando eu não vivo na prática do pecado. E 1 João capítulo 3, no verso 5, está falando o quê? Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados perdão, me perdi aqui. Para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Você sabe por que Jesus veio para a terra? Jesus se manifestou e a grande missão dele foi morrer para tirar tudo que nos escravizava, para que o poder que dominava sobre mim e sobre você pudesse perder a força e nós pudéssemos ter o acesso completo a Deus e a sua graça e ao seu favor. Jesus, a Bíblia está falando aqui, vocês já sabem que ele já se manifestou para tirar os pecados. Então, você que deseja habitar com Deus, habitar na sua presença, a primeira evidência é que se ele veio para tirar os pecados, quem está em Deus não pode viver na prática deles. Se tivesse uma Bíblia na linguagem de hoje, né, e eu tivesse escrito essa palavra, estaria mais ou menos assim: ei, vocês já sabem o que tem que fazer, para e deixa de verdade o que Deus escreveu fazer parte da tua história. E aí, querido, isso é muito forte, porque quando Jesus se manifesta através da sua morte para eliminar o poder do pecado, qual que era a intenção de Deus? Por que Jesus morreu? Jesus morreu para que através do nosso arrependimento pudesse nos ligar novamente até a presença do Pai. Então, como saber se Deus habita em mim? Quando o poder do pecado já não me governa. Quando o poder do pecado já se tornou vencido, porque Jesus e a vida de Cristo habitou em mim. E aí a resposta do verso 6, que diz assim, todo aquele que nele permanece não está em pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Então, quando a Bíblia diz assim, se Jesus já veio para morrer pelos nossos pecados, todo aquele que habita,
todo aquele que nele tem todo aquele que nele permanece não está no pecado. Quando você está em Deus, se tem uma característica que não pode existir na sua vida, é a prática do pecado. Se você está nele, o pecado não pode estar em você. Por quê? Porque Jesus Cristo já veio para te purificar, para te perdoar, para te limpar e para renovar tuas forças e você não voltar mais a comer o vômito nem se revolver na lama. Mas a Bíblia diz ali na continuação, fala assim, todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Você pode estar cantando que, ô Senhor, essa casa é sua casa, meu coração é de Deus, minha vida é de Deus, eu sou filho de Deus, mas se você estiver, conforme o verso 6, todo aquele que está no pecado, não conhece nem o viu. Então você não pode dizer que conhece a Deus se você vive continuando fazer aquilo que você sabe que destrói a sua vida e desagrada a Deus, querido. Então, o primeiro sinal de que a presença de Deus está em você é que o pecado não te domina. Se domina, está faltando ele. Se tem algo na tua vida que ainda faz você constantemente fazer o que você sabe que não agrada a Deus, que não te faz bem e que você vira e mexe, retorna, tem a ausência de Deus, que a Bíblia diz, se Ele está em mim, em você, o pecado não habita. E isso mostra o quê? Que não pode duas coisas reinar ao mesmo tempo. Tem uma música que eu lembrei, muito antiga, que o Claudinho Bochecha fez. Não sei se você lembra daquela música que fala sobre coisas que não podem viver sem a outra, sabe? Que fala assim, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você, circo sem palhaço. Se essa música fosse minha, eu ia falar, porque essa música fala sobre coisas que não tem como viver sem a outra. Eu ia fazer assim, ó, circo sem palhaço, Jesus sem pecado, sou eu. Não tem como! Querido, do mesmo jeito que o circo não vive sem palhaço, o avião não vive sem asa, a fogueira não vive sem brasa, viver com Jesus, não tem como você viver com Jesus se você viver na prática do pecado. Não tem como. Tem como o avião voar sem asa? Tem como a fogueira não dar brasa? Tem como... Isso está na Bíblia, não, está naquela música, mas eu lembrei disso e eu quero fazer você entender de uma maneira bem chucra, mas muito forte. Jesus sem pecado. Não tem como. Tem muita gente que quer ver milagres de Deus, que quer ver coisas, maravilhas de Deus acontecerem na sua vida, mas não se livram daquilo que os atrapalha, não se livram daquilo que embaraça, enrosca os seus pés. E ali, no verso 7, você vai ver algo muito forte sobre isso, que Jesus vai nos orientar. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou você permite que a palavra de Deus reine em você e te transforma, ou você será escravo de algo que não vai deixar você viver na intensidade daquilo que Deus escreveu para você. E ali no verso 7, se você está no erro, então a Bíblia está falando assim, significa que você não está vendo Ele e nem está conhecendo Ele. Porque se você o conhece, não tem como a verdade dEle não vir, não transformar a tua vida. Pessoas que estão há muito tempo, que frequentam igreja, que conhecem palavra e que não têm uma transformação de vida, elas podem falar o que quiser, mas a árvore mostra o fruto que dá. Então não tem como, sem Jesus não tem como ser livre, não tem como viver de verdade aquilo que Deus planejou para você. Verso 7 fala assim, filhinhos, não deixe que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo e assim como ele é justo. A Bíblia diz assim, não deixe que ninguém os engane. Eu achei isso muito forte. Não deixe que ninguém faça você acreditar que só porque você está fazendo algumas coisas para Deus, você tem Deus dentro de você. Não é porque você deu uma oferta, não é porque você dá o dízimo, que isso significa que Deus habita em você. Talvez você está fazendo isso
por desencargo de consciência. Já viu gente que faz assim, deixa eu ir lá fazer uma reza, fazer uma oração, ir lá na missa, depois eu vou lá e faço tudo errado, como se fosse um desencargo de consciência. Eu vou lá, faço a minha obrigaçãozinha, dou lá meu diziminho, dou um abraço no irmão, só que na verdade, na prática, eu não conheço nem vejo Jesus, porque se eu o conheço, se ele mora em mim, tem que ter transformação de vida, tem que ter mudança. O pecado, o que eu era escravo, não me domina mais. Eu venço, porque a vida dele está em mim. E eu até coloquei algo aqui muito forte, né? Às vezes eu faço as coisas para me justificar. Eu faço as coisas para Deus para sentir-me aceito quando Deus quer que o quê? Que é na minha conduta, que são nas minhas atitudes que mostram que de fato os mandamentos, a Bíblia diz, e vocês mostrarão que me amam se obedecerem os meus mandamentos. Você não mostra para Deus que ama Deus fazendo coisas para Ele. Isso é a continuação. Por que eu faço coisas para Deus? Porque a presença de Deus está tão grande, de forma tão grande dentro de mim ou dentro da pessoa, que ela vai lá, prega o evangelho, dá o seu dízimo por obediência, cumpre os propósitos, abençoa as pessoas. Eu não posso fazer isso ser o antecedente daquilo que Deus precisa trabalhar dentro do meu interior. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? E lá no verso 7 diz o quê? Não deixe que ninguém vos engane. Se o teu líder não corrige as tuas fragilidades, se ele não te ajuda, se ele não puxa a tua orelha, ele está te enganando. Líder que não corrige, pastor que não pega na orelha da ovelha, que puxa, que ensina, que corrige, ele está errado. Sabe por quê? Porque não adianta, é muito fácil eu ter uma igreja cheia de pessoas que eu favoreço. Quem me conhece sabe disso. Eu não troco princípio por nada. Sara Nossa Terra, ela não negocia princípios, né? Não existe como negociar princípio. Então, muitas pessoas, elas vêm e elas têm uma impressão de que a Sara Nossa Terra é muito liberal, né? Porque a gente veste roupa mais normal, no sentido de não ter a coisa mais tradicional de terno, de saia, de cabelão. Então, as pessoas, elas entram na Sara Nossa Terra com essa impressão de largado, né? Mas quando elas entram, elas sabem que o quê? Que ali tem pessoas que vão ensinar você e vão mexer com o teu caráter, através dos princípios, que vão cutucar sua ferida para que você possa, de fato, permanecer em Deus. Como é que permanece? Não vivendo na prática do pecado. Então, quando um líder aproxima de você e fala, querido, isso daqui está errado, sabe o que a gente quer? Com a correção, que você tenha Deus habitando em você. Nós não queremos, as palavras que eu prego aqui, não é para te apontar o dedo, é para que você possa corrigir coisas, para que você possa ter um acesso, porque quando você corrige coisas, você abre o caminho para a voz de Deus falar com você. Quando você abre o caminho para a voz de Deus falar com você, você vai ouvir a voz dele e você vai tomar atitudes que vão te tornando um sucesso. Então, por que eu estou aqui sempre ministrando ao teu coração, trazendo palavras de ensinamento, trazendo palavras de postura? Porque eu quero que Deus habite em você. Eu não quero que Deus seja uma visita, eu quero que Deus seja permanente e você seja um grande homem, uma grande mulher de sucesso, cheia da vida e da presença do Senhor, amém? E ali, no verso 9, vai falar assim, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado. Então, deixa eu te explicar algo muito forte. Não quer dizer que eu estar em Deus não vai errar nunca mais. Existe uma diferença quando a Bíblia diz o quê? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. É diferente do pecado ser um acidente. Praticar o pecado é algo planejado. Eu já sei que eu faço aquilo, eu já sei que eu erro naquilo, mas eu mesmo favoreço para que aquilo que me escraviza se torne prazeroso, se torne desejável e aceito por mim mesmo. Então, querido, quando a Bíblia está falando aqui, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, o que é praticar o pecado? É algo diário. Quando você é nascido de Deus, o que te escravizava tem que perder a força. Se não perdeu a força, tem algo errado. Você está sendo só um simpatizante do Evangelho. Jesus não está atuante na tua vida. O que eu tenho que fazer? Então você precisa deixar Ele vir e colocar a sua casa, colocar as coisas em ordem. E aí no verso, 1 João capítulo 5, no verso 4,
diz algo muito importante, que fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha o que a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, aquele onde Deus habita, vence o mundo. Por que existem muitas pessoas que vivem num constante desânimo? Porque o pecado a domina. Porque a Bíblia diz que aquele, vamos ler novamente, fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E a Bíblia diz ali, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando você é nascido de Deus, quando Deus habita em você, você consegue vencer. Você consegue superar. Então, por que muitas pessoas elas vivem numa inconstância muito grande? Porque o poder do pecado a escraviza. Quando o poder do pecado te escraviza e você não consegue mais sair daquela situação, você sabe que o que você faz não agrada a Deus. E a Bíblia diz o quê? Que o nosso pecado nos afasta de Deus e ele se vira para que as nossas orações não sejam ouvidas. O que acontece quando você não percebe que a sua oração não passa do céu? Você desanima, você quer desistir de tudo, você tem muitas vezes vontade de morrer, mas de onde que vem a origem de tudo isso? Da prática do pecado. A prática do pecado vai te trazendo amarras que vão te aprisionando, e a Bíblia diz o quê? Existem duas coisas que nunca se fartam: o mundo dos mortos e a vontade da carne. E o que acontece? Um abismo vai chamando um outro abismo, você não consegue sair daquilo. Por isso que você precisa o quê? Permitir que a presença de Deus e a palavra de Deus entre no teu coração. Corrija os teus caminhos, você saia da prática do pecado, você começa a receber a vida de Deus, as suas escolhas vão sendo transformadas e você vai experimentando de uma nova etapa na tua vida. É muito simples. Somos nós que complicamos o Evangelho. E aí eu quero encerrar com este verso aqui, de João, capítulo 15, abra lá comigo, no verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que forte. A Bíblia diz o quê? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, vocês darão muito fruto. E aí a Bíblia diz o quê? Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Por isso, é quando eu li o 1 João 3,5 que fala: eu vim para tirar de vocês o poder que os escravizava. O meu ensinamento, a minha palavra vai tirar de vocês tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que impede. A palavra de Deus vai trazer luz para você enxergar que talvez existem coisas que você nem acha que está te amarrando, que você nem acha que é pecado, que nem acha que está te destruindo. O que é pecado? Às vezes essa palavra é tão taxada, mas pecado é errar o alvo. É tudo aquilo que não faz você ir para a orientação certa, que não faz você ir para o foco certo, que não faz você estar no centro da vontade de Deus. Toda vez que você não está no centro da vontade de Deus, isso rouba a tua força. Então, quando Jesus veio, ele veio para trazer os princípios, para orientar você e abrir os seus olhos e os meus olhos do que é errado. E quando nós enxergamos o que é errado e ouvimos a sua voz, o que a Bíblia diz? Sem mim vocês não podem nada, mas se vocês estiverem em mim e eu permanecer, você vai dar fruto. Sabe o que é fruto, querido? Resultado. Deus te chamou para ter resultados na sua vida. Resultado no teu casamento, resultado com os teus filhos, resultado na tua vida financeira, resultado no teu emocional. Se não está tendo resultado, é porque você está vivendo na prática de algo que está roubando as suas forças, impedindo que Deus habite em você e que possa mudar o seu foco e te dar uma esperança maior do que a que tem guiado a sua vida. Então, nessa noite, eu quero ministrar ao teu coração essa palavra. Eu quero ministrar ao seu coração e que você possa sair dessa reunião, dessa palavra. Senhor, me mostra então aquilo que tem me roubado do que o Senhor tem para mim, que tem roubado a minha vida daquilo que o Senhor planejou para mim. E quando você pedir isso, querido, Deus vai abrir os seus olhos e vai te conduzir para algo muito maior e melhor do que o que você já experimentou. E aí eu quero ler só esse verso, 1 João capítulo 5, no verso 10, que fala assim: quem crê no Filho de Deus tem esse mesmo, esse testemunho.
quando você crê no Filho de Deus, tua história, o testemunho de vida é transformado. Quando você crê no Filho de Deus, quando a Bíblia diz, quem crê vai ver. Quem crê no quê? Quem crê que esse princípio muda a tua história. Então, nessa noite, você tem certeza de que Deus habita em você? Como saber? Primeiro tópico, não viva mais na prática do pecado. E o segundo tópico, eu só vou falar quinta-feira, por isso que eu quero que você esteja aqui comigo, que você possa deixar nessa noite, Senhor, eu não quero viver sem a Tua presença, eu não quero viver sem aquilo que o Senhor escreveu para mim. Mostra-me, Senhor, o que tem escravizado a minha vida, abre os meus olhos, porque eu quero permitir que a Tua presença venha e me transforme, porque quem tem o Filho de Deus tem a vida. Deus quer a vida dele dentro do teu coração, para que você experimente o que é bom, perfeito e agradável. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, quero te agradecer por essa noite. Te agradecer porque o Senhor nos mostra claramente, através dessa palavra, qual é a primeira evidência de que o Senhor habita em nós. É quando deixamos de ser escravos. E para deixarmos de sermos escravos, ó Deus, nós precisamos deixar que o Teu princípio nos molde. Que a Tua palavra abra os nossos olhos, que nós possamos decidir de verdade que a vida que o Senhor tem para nós venha a ser escrita através, Deus, da nossa obediência àquilo que temos ouvido toda quinta, todo sábado, todo domingo. Que a Tua palavra não seja só uma história, mas que possa marcar a nossa história de uma forma que transforme todos os nossos caminhos. Quero pedir em nome de Jesus, que se existem algumas pessoas aqui nessa noite, Senhor, que estão rodando em ciclos há muito tempo, que estão, Senhor, na mesma situação, que o Senhor possa mostrar que são fiéis nos dízimos, que vão à Tua casa, Senhor Deus, que Te adoram, que conhecem os Teus princípios, mas que muitas vezes não têm deixado a palavra vir e tirar aquilo que precisa ser removido. Que o Senhor possa mostrar a cada um que não é pelas obras que somos salvos, Senhor, mas é por aquilo que o Senhor tem como transformar e por aquilo que as nossas atitudes mostram para com a Tua presença. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor visite cada vida e que, Senhor, o Senhor possa quebrar agora as cadeias de todas as situações de escravidão, de vício, de amarras, de situações de ódio, de falta de perdão, Senhor, que muitas vezes, muitas pessoas que estão assistindo isso, estão amarradas na prática do pecado, porque em vez de perdoar, fica segurando isso a vida inteira e não sabem porque fazem tantas coisas boas para o Senhor e não rompem, talvez estejam amarrados, escravos da falta de perdão, que possam pedir da Tua força para serem liberados, para esquecer, Senhor, daquilo que os magoaram, esquecer não, porque nós iremos lembrar da situação, mas, Senhor, que haja uma atitude de fé para liberar perdão sobre aqueles que fizeram alguma coisa que nos feriram, que nos magoaram, e que isso não mais seja um empecilho para vivermos a excelência daquilo que o Senhor tem guardado. Guarda cada vida, que venha da Tua força, Espírito Santo, sobre cada pessoa que sabe que precisa de uma visitação para sair dessa situação. Eu libero, eu sinto Deus falando ao meu coração. Muitas pessoas estão nas suas salas, nas salas das suas casas, com a mão no seu coração, dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero viver sobre essa situação. E Deus está falando assim, eu estou contigo, eu preciso que você abra mão disso, para que o meu poder possa se revelar, e você ver que aquilo que eu tenho para você é muito melhor do que aquilo que você tem segurado e constantemente tentado viver, que não me agrada. E eu tenho certeza que tudo aquilo que você abrir mão por causa da voz de Deus, querido, que fala ao teu coração nessa noite, Deus vai te levar a um novo nível de fé, em nome de Jesus. Senhor, e debaixo desse momento, nós queremos em unidade, em igreja, orar pela vida do Marlon, Senhor, da Lu. Nós queremos te pedir que o Senhor o visite nesse instante no hospital. Queremos te pedir em nome de Jesus que venha a intervenção do Senhor nesse instante em concordância. Nós liberamos uma palavra de cura, nós liberamos uma palavra de fé, nós liberamos uma palavra, Senhor Deus, de milagre. Nós liberamos agora os anjos do Senhor cercando a vida do Marlon e livrando-o de todo mal. Declaramos, Senhor Deus, que tudo aquilo que é contrário à tua vontade perca a força agora. E nós liberamos uma palavra de vida, nós
liberamos uma palavra de restituição de cada órgão, de cada célula, de cada, Senhor, veia, de cada partícula, Senhor Deus, de sangue que está no seu corpo seja renovada e que o Senhor venha sobre ele nesse instante, fazendo com que o teu nome seja glorificado e assim seja a tua proteção sobre cada vida, sobre cada pessoa que está ouvindo agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós estamos em isolamento. Eu quero fazer um apelo para você, que você possa se cuidar, não saia da sua casa sem máscara, não saia da sua casa se você não precisa, quando for no mercado, passe o álcool gel, se você ficou no seu trabalho, troque de roupa, não entre com calçado na sua casa, nós precisamos cuidar. Piraquara está tendo uma evidência muito grande, está tendo o índice de pessoas contaminadas está aumentando de uma forma absurda e que nós precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz que praga alguma chegaria à nossa tenda, mas nós precisamos entender que precisamos fazer a nossa parte como humano, como natural, amém? E eu creio que tudo isso vai passar e estaremos juntos em breve, em nome de Jesus. Começa daqui a pouco a nossa conferência, você pode clicar no link e acessar, estaremos às 9h30 começando com o nosso Bispo Robson, sexta, sábado estaremos juntos e domingo estaremos fazendo a nossa ceia. Quero convidar você a procurar uma das nossas igrejas, pegar o seu cálice para que possamos estar participando juntos com o nosso bispo no domingo, renovando a nossa aliança, amém? Você pode clicar aqui no link abaixo, onde você pode fazer a sua doação, fazer a sua semente, aquilo que Deus tem trazido, tem honrado a sua vida, que você possa honrar a palavra e ser guardado pelos princípios da semeadura, amém? E que Deus te abençoe grandemente, que você tenha a melhor celebração que você já teve, a maior experiência com o Senhor. Nós não teremos o Arena, mas teremos o link onde você vai poder acessar e assistir a celebração conosco, todos juntos, amém? Deus te abençoe grandemente, vá para o melhor conferência final de semana da sua vida, em nome de Jesus.